Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida desde agora e para sempre. Deus venha abençoar a sua casa, sua família, sua geração. Venha ser uma geração bendita do Senhor, protegida, guardada debaixo da poderosa mão do Senhor, livre de toda a contaminação da corrupção deste mundo perverso. Que Deus venha guardá-lo, que Deus venha abençoar de uma maneira super especial a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua geração. E que esta terça-feira, 21 de março do ano de 2023, quando estamos entrando numa nova estação, estamos começando já o outono, seja também um novo começo para você. Que sua vida possa ter uma reviravolta. E nós, nestes dias, estamos falando de um profeta chamado Elias. Eu sou o pastor Juan e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O Ministério Vindos do Pai tem como principal objetivo levar, pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira pura, simples. Não temos interesse em construir templos, mas sim temos o interesse de anunciar a palavra do Senhor. Porque é um mandamento do Senhor: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E tentamos, por todos os meios possíveis, chegar às nações com a palavra de Deus. Nós estamos falando nestes dias de um profeta chamado Elias. Estamos no capítulo 17 de 1 de Reis, já indo para o finalzinho do capítulo número 17. E a história de Elias, se fossem fazer um bom filme da história de Elias, seria uma história de aventura, ação, amor, compaixão, enfim, onde poderiam misturar-se todos os sentimentos ali: tristeza, depressão, angústia. Tudo isto nós encontramos na história de um profeta chamado Elias, na palavra do Senhor, a partir do capítulo número 17 do livro de 1 de Reis. Interessante é que este profeta aparece ali de repente, não se fala muito a respeito dele, não tem genealogia, não fala o nome do seu pai, muito menos da sua mãe, somente fala que ele era tisbita da região de Gileade. E ali aparece Elias, então, no momento conturbado da nação de Israel, no momento que a nação tinha afastado-se do Senhor por influência, sim, dos seus governantes. Ou melhor dito, nem tanto era influência, senão manipulação dos seus governantes, neste caso, Acabe e também sua esposa Jezabel, que era uma sacerdotisa tremenda, maligna, de um deus chamado Balaal, que era o deus dos sidônios. Elias, usado por Deus, ele vem dar uma sentença para aquela nação. Deus ele protege ele, guarda ele, mantém ele por vários tempo, por um bom tempo, ali no ribeiro de Querite, sendo alimentado por corvos. Logo manda ele para Sarepta, ali onde tem uma viúva que está numa situação de calamidade, que o único que ela espera para si é a morte. Ela e o seu filho. Porém, quando
o profeta entrega a palavra do Senhor para ela, porque Elias não estava ali por vontade própria. Ele foi enviado até aquele lugar por Deus. Ele não foi por vontade própria. Elias também estava enfrentando ou estava suportando a crise por a qual estava passando o seu país por os governantes serem perversos, por não saberem governar. E o interessante é, já temos falado disto, mas é bom lembrar, que o nome do rei era Acabe. E Acabe significa irmão maior ou pai. Ele deveria ser um pai para a nação. E assim se apresentam muitas vezes no mundo inteiro os políticos que estão com a ambição do poder, que querem subir ao topo, sempre prometendo, fazendo promessas que logo não vão cumprir, que logo não vão ser realizadas. E sempre utilizando-se ou manipulando a classe média baixa. Da classe média para baixo. Ali eles manipulam as pessoas. Porque muitas vezes a necessidade, a angústia, o colocar o pão todos os dias em cima da mesa, o alimento para os filhos, não permitem as pessoas raciocinar, porque não têm tempo. Elas vêm de tribulação em tribulação, vêm de problema em problema. Parece nunca acabar. Entre anos, sai ano, e sempre com os mesmos problemas, sempre com as mesmas dificuldades. Esta mulher, a viúva de Sarepta, estava passando necessidade como consequência de uma seca, da falta de alimentos em toda aquela região. Era culpa de Deus? Não. Era consequência da desobediência de um governante perverso que não sabia governar e que tinha se revoltado contra Deus. É triste quando alguém se revolta ou se levanta contra Deus ou contra a igreja do Senhor. A história mesmo nos ensina, e poderíamos citar aqui vários nomes de homens e de mulheres que se levantaram contra a igreja, que se levantaram contra Jesus, que se levantaram contra Deus, e o fim deles foi tremendo. Já lá desde o início da igreja do Senhor, já desde o início, lá no século I, no livro de Atos nós vamos encontrar um rei chamado Herodes, governante romano, que se achou superior a Deus, e o fim dele foi ser comido por vermes diante de todo o público que estava ali assistindo o seu discurso. Elias chega então até aquela casa, a mulher está com necessidade, lhes entregam a palavra de Deus para aquela mulher, ela acredita naquela palavra, foi o que vimos no dia de ontem, e paramos no verso 16, onde diz que a barrica de farinha não se consumia e tampouco do cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, o qual ele falou por Elias. Agora, está tudo bem, agora tem abundância, agora está tudo bem. Sarepta significa fornalha, Sarepta significa fundição. Bom dia, Carla Elizabeth, ali na cidade de Gramado, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, seu esposo Luciano, seus filhos Luciana e Vitor Emanuel.
Fornalha ou fundição significa Sarepta. Era necessário que Elias chegasse até ali. Era necessário que ele fosse alcançar aquela mulher. Nesta passagem, nós vamos ver manifestado o amor de Deus em relação ao ser humano. E o desejo de Deus de que todos os homens venham à salvação e que não venham perder-se. Que venham poderem salvar as suas almas. E você talvez está assistindo por primeira vez este vídeo, não sei se de manhã, de tarde, de noite, não sei em que horário você possa estar assistindo, nem em que país você possa estar nos assistindo. E falando de país, quero enviar um grande abraço à Igreja de Colômbia, onde temos vários irmãos que seguem nossas lives ali em Colômbia e sempre estamos recebendo seus comentários e que Deus venha abençoar essa nação. O amor de Deus manifesto pela humanidade. Ao ler esta passagem, parece até uma brincadeira de mau gosto que Deus está fazendo com esta mulher. A palavra de Deus começa dizendo assim no versículo número 17. E sucedeu depois destas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. Morreu o filho daquela mulher, que ela estava lutando para poder manter-se em vida, que quando o profeta chegou ali, ela já estava pensando na morte, não somente dela, mas também seu próprio filho. Iam ter uma morte terrível, como consequência da fome, talvez também da sede. Agora vem falecer o filho daquela mulher. Então, ela vai enfrentar a quem? Ao profeta. Ela não vai buscar a Deus. Ela vai falar com o profeta. Ela vai questionar ao profeta. E ela vai dizer a Elias: que tenho eu que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Ela, primeiro, ela está reconhecendo que ele é um homem de Deus. E ela faz essa pergunta para ele: que tenho que fazer contigo? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? Qual seria o seu pecado? Não está registrado aqui. Mas ela deve ter lembrado-se de algum pecado. Muitas vezes, o nosso passado, ele nos persegue. Questões não resolvidas no passado são dores de cabeça no presente. Mas, no mundo espiritual, Deus sabe, e Satanás também sabe, qual é o pecado que eu, você, que podemos ocultar aos olhos dos homens. E por muito tempo levaram a vida de aparência, vamos dizer assim. Porém, de Deus, nada, absolutamente nada, podemos esconder. O Salmo 139, ele nos fala muito claramente de que não podemos esconder absolutamente nada do Senhor. Não podemos esconder, não, absolutamente nada do Senhor.
porque tudo ele sabe. Ele está em todo lugar. Seus olhos estão nesta habitação, seus olhos estão sobre você, onde você estiver neste momento. Os olhos de Deus estão sobre nós. Agora, a palavra de Deus fala que se nós pecamos, nós temos um advogado que podemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Está lá em 1 de João, capítulo 1, verso número 9. Porém, muitas vezes, não confessamos os nossos pecados ao Senhor. Não confessamos os nossos pecados ao Senhor. Então, são coisas sem resolver. Agora, esta mulher vem dizer a ele, chamar a lembrança o meu pecado e para matar ao meu filho. Qual seria o pecado dessa mulher? Eis aí o mistério. Poderíamos especular qual poderia ser o pecado dessa mulher. Porém, não está registrado na palavra de Deus e seria mera especulação. O profeta, que poderia dizer para esta mulher? Ele não discutiu com ela. Ele não falou para ela, eu não tenho nada a ver. Ele não recriminou aquela mulher por a pergunta dela. Ele tampouco quis saber qual era a lembrança e de que pecado tinha aquela mulher. Ele lhe disse, dê-me teu filho. E ele o retirou do seu seio e o fez subir para um sótão, onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. O problema era o filho, não era a mulher. A mulher estava passando pela fornalha. A mulher agora ela estava passando pela fundição. Agora ela ia entender e ia compreender o poder de Deus em ação sobre a sua própria vida. O menino foi o meio por o qual Deus encontrou para tratar com aquela mulher. Mas ela não estava sozinha. Ela estava na presença de um profeta do Senhor. Ela estava junto com alguém que tinha vida, intimidade, profundidade, maturidade com Deus. Quantas vezes você cristão, você tem estado em lugares onde tinha uma necessidade urgente e você não se preocupou nem sequer para orar por aquela pessoa, por aquela família, por a causa, por o problema por o qual eles estavam passando. Você pode lembrar disso? Que você perdeu a oportunidade de levar o Evangelho, de demonstrar o amor de Deus, de demonstrar que Deus tem poder para reverter situações adversas. E perdeu a oportunidade. Elias, talvez ele se sentiu culpado, ou não sei como se habrá sentido Elias, mas já vamos ver isto. E ele clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre esta viúva com quem me hospedo ao matares o seu filho? A seca estava em toda a terra. A nação inteira estava sofrendo as consequências de terem desobedecido a Deus. Uma grande maioria absoluta da nação
tinha se volcado detrás de promessas vazias, mentirosas, enganosas de Acabe e de Jezabel. Tinham corrido detrás deles. Tinham ido adorar em Baal. Tinham levantado, tinham ido aos lugares altos. Tinham construído bosques para adorar em ídolos. E cada um corria detrás do seu próprio Deus. Porque a cabeça, o governo, estava corrompido e a nação também estava corrompida. E ali então agora Elias está clamando. Agora Elias está dizendo ao Senhor: tu trouxeste também mal sobre esta viúva com quem me hospedo ao matares o seu filho? Por quê? Ele está falando isto com o Senhor. Porque aquela mulher, diante do povo de Israel, ela se destacou. Ela foi um exemplo. E era uma mulher das regiões de Sidom. E ela se destacou na história bíblica do capítulo número 17. Porque quando o profeta deu a palavra para ela: faz o pão primeiro para mim, porque não vai te faltar, assim diz o Senhor, não vai faltar a farinha nem o azeite, ela obedeceu aquela palavra. Agora, o povo de Deus não estavam obedecendo a palavra de Deus. Nossos dias de hoje, povo de Deus, Igreja de Cristo, estão obedecendo a palavra do Senhor? Ou estamos criando nossos próprios preceitos, nossas próprias teologias, ou nossos próprios costumes? Estamos transformando Cristo em uma religião? Ou estamos anunciando que Ele é muito mais que uma simples religião? Estamos anunciando de que Ele vem? Estamos dizendo que Ele pode mudar a história da tua vida? Estamos pregando e estamos anunciando de que é somente através dele e por ele que podemos ser salvos? Aquela mulher ouviu e obedeceu a voz do Senhor através do profeta. Hoje o Evangelho está sendo pregado por todo mundo. E se está proclamando aos quatro cantos da terra que Cristo vem. Cristo vem. Mas quantos realmente estão acreditando nesta palavra? Noé esteve por quase 100 anos gritando: vem dilúvio. E ninguém acreditou. E agora estamos proclamando o retorno iminente do nosso Senhor Jesus Cristo. E para poder participar desse grande evento, que vai ser o arrebatamento da igreja, tem somente uma condição: arrepender-nos dos nossos pecados. Receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E abandonar a nossa velha vida, ter um novo nascimento e recomeçar tudo de novo. Aquela mulher agora ela estava se lembrando de seus pecados. Talvez faltou confissão. Quantos crentes tem que tem até temor de confessarem os seus pecados? E não estou falando de confessar para um pastor, porém sim para o Senhor. Confessar os seus pecados ante o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele estendeu sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. A intercessão, a oração de Elias era pela criança.
pela vida da criança. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma da criança voltou a entrar nela e ela reviveu. A alegria que deveria ter Elias. Coração agradecido a Deus. Nós queremos ver os milagres de Deus nas nossas vidas, mas não queremos passar pela fornalha, não queremos passar pela fundição, não queremos ter maturidade espiritual, não queremos ter intimidade, relacionamento com Deus, porém queremos as bênçãos. Não queremos ter comunhão com a igreja, com o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas queremos as bênçãos. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Ah, mas eu congrego, eu estou ali na igreja, sempre estou ali presente, eu tenho uma grande fé. Muitas vezes ouvimos isto, mas você realmente entende, compreende quem é Deus? E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa e a entregou à sua mãe. E Elias disse: vê que teu filho vive. E o versículo número 24, ele vai nos relatar porque esta mulher teve que passar por esta situação. E aí é onde nós vemos o interesse de Deus em salvar a esta mulher, em abençoar a esta mulher. É o amor de Deus manifestando-se dentro daquele lar. Mas ela necessitava ser tratada. Ela necessitava rever alguns conceitos da sua vida. Ainda sua fé estava contaminada com o que estava acontecendo na nação. Sua fé estava contaminada e ela necessitava de uma restauração completa na sua vida. Ela necessitava entender e compreender que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. A igreja está contaminada com crendices, com costumes e com tradições. Está contaminada. É tempo de começar um tratamento, de começar um restabelecimento da saúde espiritual da igreja, para que venha abandonar costumes e tradições que não estão na palavra de Deus e que não foram estabelecidas para a igreja do Senhor. Eu vou falar duas delas e já vamos ir finalizando. A igreja romana tem as suas tradições, tem as suas festividades. Agora eu pergunto, que tem que ver a igreja do Senhor Jesus Cristo com a igreja romana? Por que você comemora a Páscoa, que é uma festividade dos católicos? E você não é, eles te chamam de protestante. E por que comemora isto? Outra coisa que se está contaminando e se está introduzindo na igreja é o judaísmo, de uma forma disfarçada, de uma forma muito bem arquitetada, porém está entrando. Tem templos que têm a Arca da Aliança, tocam o shofar,
tem amenorá, não é mais necessário. Nós estamos debaixo da graça. Estamos esperando o retorno do Senhor Jesus Cristo para nos levar para os céus. E os judeus estão esperando que o Messias venha. Mas quem vai se manifestar para eles vai ser o anticristo. E eles vão ter que passarem por um processo. E a mulher disse a Elias, agora por isto, eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora por isto eu sei que tu eres um homem de Deus. Como? Ela já não tinha visto um milagre? Já não tinha acontecido o milagre da multiplicação da farinha e do azeite? Foi necessário passar por toda esta tribulação para poder acreditar firmemente que a palavra de Deus era verdadeira? Deixa eu perguntar nesta manhã, como está a tua fé? Pai, no nome de Jesus, Senhor, desta manhã nós queremos louvar-te, queremos adorar-te, glorificar o teu santo e soberano nome. Agradecer-te, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Senhor, que tu venhas, Senhor Deus, nesta terça-feira derramar da tua graça, do teu amor, sobre cada homem, sobre cada mulher, sobre cada jovem, sobre cada criança, ó Deus, que possam ouvirem esta palavra, meu Pai. Senhor, que venha ser de bênção, que venha alcançar, Senhor Deus, as multidões, os 4 pontos cardinais da terra, meu Pai. Senhor, que a tua palavra venha correr e venha ser glorificada. Que venha existir transformação, vidas transformadas através do poder da tua palavra e do poder do teu Santo Espírito. Senhor, abençoa ao homem, a mulher, que estão, Senhor, dispondo-se a sair ou já saíram para o seu trabalho. Tu venhas guardá-los, Senhor Deus, no meio de transporte que estão utilizando para chegar até o local de trabalho. Na empresa, na fábrica, onde for, Senhor. As crianças, os jovens e os adolescentes, no colégio, nas escolas, nas creches, meu Pai, nas faculdades. Deus Santo, vem guardá-los e vem livrá-los de todo o mal. Afasta deles todo homem e toda mulher perversa. E não permitas, ó Pai, que venham serem manipulados com aquelas pessoas que têm a capacidade de manipular aos jovens e às crianças. Afasta elas dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos jovens, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos declarar nesta manhã uma terça-feira abençoada, cheia da graça e da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Será até amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Não esqueça de compartilhar esta mensagem, enviar para os seus amigos, para os seus familiares, seus grupos de Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. E também de chegar até ali o nosso canal no YouTube, Pastor Juan Carlos Teixeira Soares, e ali você deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a chegar às nações. Que a graça, que a paz e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.